O poder de domínio das multinacionais tem relação com a agricultura empresarial? Tem, sem dúvida nenhuma. Antigamente, e com a Revolução Industrial, começou a surgir assim, um acordo não assinado, né? Onde os países mais desenvolvidos ficaram, a partir da Revolução Industrial, com tudo aquilo que a indústria produz e que seja patenteado. Então, fertilizantes químicos, agrotóxicos, herbicidas, fungicidas, inseticidas, máquinas agrícolas, como máquina costal, como trator, como colhedeira, como avião agrícola. Esses produtos todos, esses equipamentos todos, ficaram para os países industrializados, que falaram mais ou menos assim para os países agrícolas. Vocês desenvolvem as variedades de plantas e os cultivares que vocês querem. E nós vendemos para vocês máquinas e insumos. Tá bom? Tá ótimo. Então ficou feita essa divisão. E por isso o Brasil desenvolveu pesquisas, como por exemplo o Instituto Agronômico, com o Instituto Biológico, com as Embrapas, como as universidades, né, faziam pesquisas para a produção vegetal e animal. No entanto, a partir dos anos 70, começa a mudar a história. E essa mudança apareceu de uma forma concreta nos anos 90, quando então vários países começam a aprovar novas leis das patentes, e nessas novas leis das patentes aparecem, além de insumos e máquinas agrícolas que eram patenteadas a favor das multinacionais, começa a aparecer então na nova lei a possibilidade de patentear seres vivos, plantas e animais. Aí começa então a aparecer a realidade. Começa o desenvolvimento de plantas transgênicas que estão sendo patenteadas em nome das multinacionais. Então, a partir de 1995, aparece a nova realidade. Além dos insumos químicos, além das máquinas agrícolas, também hoje as sementes transgênicas são patenteadas em nome de multinacionais. E com isso as multinacionais dominam o mundo através da indústria, através dos equipamentos, através das substâncias químicas, produtos químicos, e também através da vida, através das sementes transgênicas. Então hoje, essas grandes culturas estão no nome de poucas empresas. O exemplo mais gritante é uma empresa norte-americana chamada Monsanto. E a Monsanto, hoje, ela domina no mercado mundial mais de 90% das sementes transgênicas do planeta. Se essa onda pegar, amanhã tudo que nós comemos será patenteado em nome de multinacionais. Modifica qualquer coisa na sua genética e patenteia no nome dela. E com isso ocorre a dominação dos povos a partir da produção de alimentos e a partir da apropriação dos alimentos. E no Brasil, a situação não é muito diferente. O Brasil hoje, praticamente, é o segundo maior país que cultiva transgênicos. E a maior produção desses transgênicos são de plantas, onde as suas sementes transgênicas é da Monsanto. No entanto, o cultivo dos transgênicos é impactante para o ambiente, é impactante para a saúde, negativamente, nos dois casos, e também que é um problema agronômico muito sério. Então, quando se desenvolve uma soja transgênica, por exemplo, resistente ao herbicida produzido pela Monsanto, para que a Monsanto possa vender esse herbicida, para aplicar na soja, para matar todas as ervas daninhas, sem prejudicar a soja, essa técnica, hoje está mais do que comprovado,
que uma boa parte das ervas daninhas já adquiriram resistência a esse herbicida chamado Roundup. Então, com essa resistência que está se espalhando cada vez mais, essa planta transgênica da Monsanto está perdendo o sentido da existência. Em vez de nós voltarmos para cultivar soja convencional normal, não. Entra uma outra multinacional no Brasil e pede a autorização e consegue a autorização, né, do governo brasileiro, através das suas agências, para vender semente transgênica resistente a um outro grupo de herbicidas. E assim vai ficar daqui a 5, 6 anos, né, as ervas daninhas adquirem resistência a esse novo herbicida, que é o 2,4-D, que é a origem básica do agente laranja, que os americanos vendiam lá para o desfolhamento das matas das florestas do Vietnã, para poder matar, né, os grupos de guerrilha do Vietnã. Então, imagine, a cada 6, 7 anos, as ervas daninhas da soja adquirem resistência a um determinado herbicida. Aí vai trocando de herbicida através do lançamento de uma nova soja transgênica. E por aí vai. Nós vamos entrar no rodízio dos herbicidas, como entramos já no rodízio dos inseticidas, e assim vai entrar um novo ciclo de envenenamento ambiental. Então, o Brasil está caindo nessa armadilha, né, através do glifosato, que é o Roundup da Monsanto, e agora vai entrar através do 2,4-D de uma outra multinacional. Dr. Mohamed, os brasileiros estão sendo orientados corretamente sobre os perigos do consumo de alimentos geneticamente modificados e envenenados por agrotóxicos? E o consumo da carne contaminada por antibióticos e vacinas? O que a Anvisa está fazendo para proteger a saúde das famílias brasileiras? A orientação da sociedade brasileira em relação aos alimentos transgênicos, né, ela é bem inferior à orientação que a sociedade brasileira recebe das agências governamentais em relação ao cigarro, por exemplo. Então, se a orientação é inferior ao cigarro, e imagine o estrago do cigarro, então nós não temos, na realidade, uma orientação adequada. Temos uma lei, que foi um grande avanço, uma lei que nem nos Estados Unidos existe, chamada a Lei da Rotulagem. Então, no Brasil, tem uma lei que obriga, né, a rotulagem de qualquer produto que contém nele transgênicos. Esse rótulo é um triângulo, né, e dentro dele tem uma letra T maiúsculo. Só que os industriais cada vez estão reduzindo cada vez mais o tamanho do triângulo. Você tem que entrar no supermercado daqui para frente com lupa, com lente, para ficar olhando, procurando esse triângulo na embalagem para saber se é transgênico ou não, né? Então, a orientação é fraca. Os industriais que produzem transgênicos não estão sendo éticos para colocar um triângulo visível para o consumidor, né? E a orientação está sendo muito deficiente, tanto é que muita gente não sabe o que é transgênico, né? Porque as agências do governo não estão divulgando isso corretamente. Estão sendo contrabandeados agrotóxicos perigosos e proibidos para o Brasil? Como o governo federal está agindo para combater isso? Ele está agindo dentro das suas limitações. As linhas que separam o Brasil de seus vizinhos é uma área muito grande, é uma área enorme, e não tem policiais para cobrir essas áreas, né? Então, se nós pegarmos a ponte da amizade, que nos conecta, por exemplo, com a Argentina, né, passa centenas de caminhões, né, na época quando contrabandeavam as sementes transgênicas da soja para dar para o agricultor gaúcho de graça, para que esse agricultor gaúcho plante a soja e vá substituindo a soja convencional, né? Então, o governo também tem dificuldades para poder fiscalizar suas pontes de divisa,
para proibir a entrada também de agrotóxicos. Dr. Mohamed, o que são os alimentos orgânicos? Podemos acreditar na sua veracidade? E para finalizar, fale-nos sobre o seu projeto de lei. Ok, então, os alimentos orgânicos são aqueles que são produzidos sem o uso de agrotóxicos. Uma definição simples seria exatamente essa. Agora, de princípio, são corretos, são mais saudáveis. Tem garantia? Tem, né? Porque hoje a senhora deve comprar só orgânicos certificados, que tem selo. E nas grandes redes de supermercado tem isso, né? Os supermercados hoje só vendem produtos certificados, orgânicos certificados, portanto são garantidos. Tem feiras específicas para orgânicos, também isso tudo é certificado. Hoje os produtores de orgânicos são extremamente organizados, altamente qualificados, orientados e apoiados por técnicos e pesquisadores e por instituições do governo, inclusive. Portanto, a saída para os orgânicos é uma saída bastante boa para salvar a nossa saída. Procure e vai achar. E à medida que aumenta o consumidor dos orgânicos, vai cair o custo da produção e vai cair o preço e pode ficar mais barato do que aquele que é produzido com o uso dos agrotóxicos. Sobre o projeto de lei que nós estamos trabalhando, é muito simples. Projeto de lei para que o governo, através de uma lei nacional, estabelece que a alimentação escolar das escolas e a alimentação hospitalar nos hospitais, nasquelas instituições de velhinhos e coisas assim, nessas duas categorias de instituições, os alimentos devem ser totalmente isentos de agrotóxicos. Aí um grande mercado para os orgânicos é uma grande oportunidade para alimentar as nossas crianças, os nossos jovens de amanhã e cuidar da saúde dos nossos velhinhos. Aí nós vamos ter um país saudável em termos de alimentação. É o mínimo de compromisso que nós devemos assumir. Muito obrigada, Dr. Mohamed, por essa entrevista ao Health News, Jornal Médico Veterinário, Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado, Kátia, eu que agradeço. E agradeço a todos aqueles que vão assistir a essa entrevista. Será uma honra para nós. Obrigado.